Graça e paz, irmãos, em nome de Jesus, a todos os que estão aqui e aqueles que irão ouvir essa palavra em nome de Jesus. Nós sabemos que a misericórdia do Senhor já se renovou sobre as nossas vidas nesta manhã, porque somente a misericórdia do Senhor é que nos mantém fortes em nome de Jesus. Quero orar com você antes de iniciarmos a palavra de hoje. Feche seus olhos e vamos buscar a presença do Senhor. Deus amado, em nome de Jesus nesta manhã, eu quero pedir ao Senhor que venha, Senhor, sobre as nossas vidas. Venha, Senhor, Espírito Santo de Deus, trabalhar na nossa mente e no nosso coração, para tudo aquilo que o Senhor tem proposto para o dia de hoje a nós, ó Deus. Senhor, nós não somos nada e não podemos nada. Se não for o Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, o que seria de nós, ó Deus? Que nesta manhã o Senhor esteja enchendo os nossos corações, enchendo as nossas mentes. Senhor, que esta palavra venha ao encontro, às necessidades, tudo aquilo que estamos precisando ouvir no dia de hoje, ó Pai. Que a Tua graça e a Tua misericórdia sejam sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, sobre a vida dos irmãos que estão aqui e sobre a vida dos irmãos que estão nas suas casas, ó Pai. Em nome de Jesus, nos dá graça, Pai, e que todo contra-ataque, toda obra que não te pertence, ó Pai, em nome de Jesus, desde já nós repreendemos. Ó Pai, toda mente cauterizada, todo coração endurecido, em nome de Jesus, nós pedimos que o Teu Santo Espírito faça, Senhor, a diferença nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Deus seja louvado. Nós começamos a ler hoje a palavra no livro do profeta Miqueias. Então, eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Miqueias, capítulo 2. Vamos ler o capítulo 2 do verso 1 ao verso 11. Depois iremos meditar nesse capítulo. A devocional de hoje, a palavra que nós lemos, diz assim: ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebato. Se casas, os tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto mal contra esta família, da qual não tirareis a vossa serviço, e não andareis altivamente, porque o tempo será mau. Naquele dia se criará contra vós outros um provérbio. Se levantará pranto lastimoso e se dirá: estamos inteiramente desolados. A porção do meu povo, Deus a troca. Como me despoja, reparte os nossos campos aos rebeldes. Portanto, não terás na congregação do Senhor quem pela sorte, lançando o cordel, meça possessões. Não babujeis, diz eles, não babujeis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Está irritado o Espírito do Senhor? São essas as suas obras? Sim, as minhas palavras fazem o bem aos que andam retamente, mas há pouco se levantou o meu povo como inimigo. Além da roupa, roubais a capa aqueles que passam seguros sem pensar em guerra. Lançais fora as mulheres do meu povo, do seu lar querido. Dos filhinhos delas tirais a minha glória para sempre. Levantai-vos e ide-vos embora, porque não é lugar aqui de descanso. Ide-vos por causa da imundícia que destrói, sim, que destrói dolorosamente. Se houver alguém que, seguindo o vento da falsidade, mentindo, diga: eu te profetizarei do vinho e da bebida forte. Será este tal o profeta deste povo. Nós iniciamos então a leitura aqui no profeta Miqueias. Quem era Miqueias? Era um dos profetas menores. E ele profetizou entre 750 a 687 a.C.
E o que significa Miqueias? Miqueias significa aquele que é igual a Deus, ou aquele que é igual a Jeová. O que Miqueias prega? Ele prega contra o castigo contra Judá e Samaria. Ele foi contemporâneo de Isaías, da mesma época de Isaías, no período entre o início do reino dividido, Israel ao norte, Judá ao sul. E aí a destruição do templo. Havia sido introduzida em Judá, através da influência dos cananeus, a idolatria. E tinham deixado a verdadeira adoração ao Senhor. E é nesse tempo que Miqueias traz essa palavra, traz essa profecia. Miqueias denuncia que haverá um julgamento sobre toda a terra. Por que iria haver esse julgamento sobre toda a terra? Para iniciarmos aqui, eu queria ler o capítulo 1 de Miqueias, o versículo 1 e 2, e depois o versículo 7, para nós entendermos bem o tempo e o que está acontecendo nessa época. Palavra do Senhor que vem em visão a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi todos os povos, prestai atenção à terra, tudo o que nela contém, e seja o Senhor Deus testemunho contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo. E o 7 diz assim: todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todos os salários da sua impureza serão queimados, e de todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque do preço da prostituição os ajuntou, e a este povo volverão. Então era exatamente nessa época que o profeta Miqueias estava profetizando, estava falando contra o pecado de Judá e Samaria. Judá estava prestes a cair, a não ser que se arrependesse de todo o coração e voltasse a Deus. Miqueias identifica os pecados da idolatria, da opressão aos pobres, dos pobres às classes altas, como razão da destruição dos israelitas. E nós lemos aqui o capítulo 2, então nós vamos agora meditar no capítulo 2. E como tema para essa meditação, eu coloquei: o julgamento vem. Então, o tema dessa meditação é: o julgamento vem. Será que nós não estamos vivendo uma época mais ou menos assim? Será que o que Miqueias escreveu há cerca de 750 anos antes de Cristo tem a ver com o que está acontecendo hoje em nossos dias? Eu creio, eu acredito pela palavra e pelo que nós estamos vendo, que tudo tem a ver com o que está acontecendo conosco nesses dias. Então, o julgamento vem sobre quem? O julgamento vem sobre os poderosos que maquinam o mal. Verso 1. Capítulo 2, verso 1. Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal, à luz da alva, e praticam, porque o poder está em suas mãos. Ai dos poderosos que praticam o mal, ai daqueles que maquinam o mal, ai daqueles que no seu leito, à noite, os seus pensamentos maquinam coisas malignas, porque o seu coração é maligno, porque eles pensam em fazer coisas para o bem deles. E nós temos visto isso acontecer nos nossos dias. Muitas pessoas, muitos poderosos têm maquinado contra aqueles indefesos, contra aquelas pessoas que muitas vezes não entendem o que está acontecendo. Hoje mesmo oramos sobre isso. Hoje mesmo oramos sobre isso, sobre um povo que está sendo usado sem nem ao menos saber direito o que está acontecendo. E são os poderosos que maquinam isso. Eles não se importam com ninguém, eles não se importam com as pessoas. Logo pela manhã, durante a noite, eles maquinam o mal. Seus pensamentos são mal, o seu coração é mal. E logo pela manhã eles executam esse mal. Eles praticam tudo isso. E Miqueias estava falando ali: ai dessas pessoas, ai desses poderosos que fazem isso.
Porque o julgamento vai vir. O julgamento vem sobre essas pessoas que não se importam com ninguém, que se importam somente com elas e que têm um coração maligno e praticam o mal e maquinam o mal contra as pessoas mais indefesas, contra aqueles que muitas vezes não entendem nem o que está acontecendo. E eles estão ali, nos seus pensamentos, nos seus corações, maquinando todo o mal para proveito próprio. Então o julgamento vem sobre os poderosos que maquinam o mal. E o segundo ponto, o julgamento vem sobre. Vamos ler o versículo 2. Se assim fazem violência a um homem e a sua casa, e uma pessoa e sua herança, o 2 e o 3. Portanto, assim diz o Senhor, eis que projeto mal contra essa família, da qual não tirareis a vossa serviço, e não andareis altivamente, porque o tempo será mau. Então, o julgamento vem sobre a cobiça e a arrogância, sobre os arrogantes. A cobiça vai vir sobre eles, sobre os gananciosos, sobre aqueles que eles cobiçam. Essas pessoas deixam que a cobiça invada seus corações, que a cobiça invada eles dos pés até a cabeça. E quanto mais eles têm, mais eles querem. Nada satisfaz os seus corações. Será que nós temos visto isso acontecendo no nosso país e em outras nações? Quanto mais possui, mais querem. Quanto mais tem e nada se satisfaz. Isso é um grande pecado. Deus não se agrada disso. Nesse caso, eles desejavam as propriedades daquelas famílias na qual Deus tinha dado como herança. E eles cobiçavam e desejavam aquelas propriedades, como está escrito aqui no 3. Portanto, assim diz o Senhor, eis que projeto mal contra esta família, do qual não... O 2, é o 2 que fala, se cobiçam campos, os arrebatam, se casas, os tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, e uma pessoa e a sua herança. Então sempre estão querendo mais, sempre estão cobiçando, e a cobiça e a arrogância está sempre ali. Eles desejavam os bens, as propriedades daquelas pessoas, não se importavam, sempre queriam mais, e até aquilo que não lhes pertencia. Vem à minha mente tantas coisas que nós já vimos e que nós estamos vendo que está acontecendo na nossa nação. Sempre mais. Quando tomam o poder, quando estão lá em cima, começam a se corromper. E cada vez mais, mais e mais. Mas Deus diz algo a eles. No verso 3. Portanto, assim diz o Senhor, eis que projeto mal contra esta família, da qual não tirareis a vossa cerviz, e não andareis altivamente, porque o tempo será mau. Eu vou julgar, diz o Senhor. Vou fazer a desgraça cair sobre eles. O sofrimento será muito grande. Será um tempo de muito sofrimento, e já não cobiçarão, nem serão orgulhosos e gananciosos. Como eles projetavam o mal, o Senhor também está planejando o julgamento contra eles. A desgraça cairá e não haverá quem os salve. A cobiça e a arrogância deles vai cair por terra, porque o Senhor está julgando, o Senhor vai julgar, o julgamento vem. Então, ai dessas pessoas também. No verso 4 e 5, diz assim, naquele dia se criará contra vós outros um provérbio, se levantará pranto lastimoso e se dirá, estamos inteiramente desolados. A porção do meu povo, Deus o troca. Como me despoja, reparte os nossos campos aos rebeldes. Portanto, não terás na congregação do Senhor quem pela sorte, lançando o cordel, meça possessões. O julgamento será tão grande contra essas pessoas. E as outras pessoas que souberem disso, do que está acontecendo, irão zombar deles, irão falar um provérbio contra eles, irão zombar,
pois Deus lhes tirou as suas terras também. Deus lhe tirou as suas possessões e eles estão arruinados. A Bíblia, aqui eu estou usando duas versões, vou usar duas versões. Essa aqui que é a atualizada, é a Almeida Revista e Atualizada e a linguagem de hoje. E no verso 5 da linguagem de hoje eu achei muito interessante e diz assim: portanto, quando a terra prometida for repartida de novo entre o povo do Senhor Deus, nenhum de vocês receberá nenhuma parte dela. Então eles estão arruinados porque o Senhor vem e o Senhor vai julgar. E Deus vai tirar as terras deles e eles não terão mais possessão entre o povo ali de Deus, entre o povo de Israel. E o julgamento vem sobre os falsos profetas. Então, o nosso terceiro ponto, o julgamento vem sobre os falsos profetas. Vamos ler aqui no versículo do 6 ao 11. Diz assim: não babuzeis, dizem eles, não babujeis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Está irritado o Espírito do Senhor? Não são essas as suas obras? Sim, as minhas palavras fazem bem aos que andam retamente. Mas há pouco se levantou meu povo como inimigo. Além da roupa, roubais a capa daqueles que passam seguros, sem pensar em guerra. Lançais fora as mulheres do meu povo, do seu lar querido. Dos filhinhos delas tirais a minha glória para sempre. Levantai-vos e ide embora, porque não é lugar aqui de descanso. Ide-vos por causa da imundícia que destrói. Sim, que destrói dolorosamente. Se houver alguém que, seguindo o vento da falsidade, mentindo, diga: eu te profetizarei do vinho e da bebida forte, será esse tal o profeta deste povo. Então, nós vimos aqui que o julgamento vem sobre os falsos profetas. A triste condição do povo. Eles estavam indo atrás dos falsos profetas e se faziam inimigos de Deus. Então essa era a triste condição desse povo na época do profeta Miqueias. Eles estavam indo atrás de falsos profetas e eles não queriam ouvir a voz dos verdadeiros profetas, não queriam ouvir a voz de Miqueias. E no capítulo 6, diz assim, na linguagem de hoje. Eu achei interessante também. O povo me diz: pare com essas profecias. Não diga isso. Não é possível que Deus faça a desgraça cair sobre a gente. Então, eles não queriam ouvir. Eles diziam que Deus não ia fazer aquilo com eles, que a desgraça não ia cair sobre a vida deles, ali sobre o povo, sobre essas pessoas que estavam fazendo essas coisas ruins, sobre os falsos profetas. Eles diziam: não fale, não diga isso, pare com essas profecias, não diga isso, não é possível que Deus faça a desgraça cair sobre a gente. O que nós temos visto nos dias de hoje? Muitas pessoas estão indo atrás de falsos profetas. E o verdadeiro profeta, ele tem um compromisso com Deus. E qual é o compromisso que o verdadeiro profeta tem com Deus? É de falar aquilo que Deus manda ele falar ao povo, não aquilo que o povo quer ouvir. Porque o povo, ele quer ouvir coisas boas a respeito dele, mesmo que eles estejam errados, mesmo que estejam fazendo coisas ruins, mesmo que estejam pecando, mesmo que estejam fazendo todas essas coisas que não é do agrado de Deus, eles sempre querem ouvir coisas boas a seu respeito. E ali, eles não estavam acreditando, também eles queriam só coisas boas. Então, o dever do verdadeiro profeta é pregar o que o povo precisa ouvir, não o que o povo quer ouvir. Ali nós vimos no verso 7 e 8, o povo se levantando contra Deus. O povo se tornando inimigo de Deus, porque maltratavam as mulheres, maltratavam as crianças, vivendo na vergonha do pecado e da exploração, e eles foram condenados, porque eles estavam fazendo coisas absurdas que Deus não se agradava.
E no versículo 10, Deus diz assim, no versículo 10 diz assim, que eles deveriam se levantar e andar. No 10 diz assim, levantai-vos e ide-vos embora, porque não é lugar aqui de descanso. Ide-vos por causa da imundícia que destrói, sim, que destrói dolorosamente. Então ali onde eles achavam que era um lugar de descanso, um lugar de refrigério, agora estava totalmente arruinado pelo pecado, pela idolatria, pela exploração, pela corrupção. E eles deveriam sair dali, estar contaminado, sem que haja cura. O lugar que eles achavam que era a casa deles, que era um lugar de descanso e de refrigério, agora estava totalmente contaminado com coisas que Deus não se agradava. Com falsas adorações, falsos altares, falsos deuses, uma idolatria terrível, pecado acima de pecado. Então, eles deveriam sair dali para não serem contaminados. E quero ler na linguagem de hoje o verso 10. Diz assim, saiam daqui, vão embora, pois esse não é o lugar onde vocês vão descansar em paz. Aqui há tanta gente desonesta e sem vergonha que a destruição vai ser total. Aqui há tanta gente desonesta e sem vergonha que a destruição vai ser total. Então, Miqueias estava falando isso para eles. A destruição vai ser grande, o sofrimento vai ser grande. E os profetas que o povo se agradava, que o povo gostava, eram aqueles que profetizavam mentiras, prosperidades e outras coisas. Será que nós temos visto isso hoje? Temos visto muito. Existem muitos falsos profetas que fingem serem de Deus, que fingem que têm a palavra de Deus. A igreja do Senhor, nesse tempo, precisa de discernimento. O que nós mais precisamos, como igreja do Senhor, nesse tempo, é o discernimento do Senhor, para podermos saber quem é de Deus e quem não é. E aprendermos da palavra, termos a palavra na nossa mente e no nosso coração, porque se nós conhecermos a palavra, ninguém vai nos enganar. Em nome de Jesus. Se um mentiroso, ali no versículo 11, diz assim, se houver alguém que seguindo o vento da falsidade, mentindo, diga, eu te profetizarei do vinho e da bebida forte, será esse tal o profeta deste povo. Então, se algum mentiroso ou enganador chegasse e falasse para eles que eles iriam ter fartura de vinho e de bebida fermentada, esse tal profeta seria a voz profética ali do povo. Esse profeta seria a voz para o povo. Em Deuteronômio 18, 20... quem quiser abrir lá, ou você vê depois, Deuteronômio 18, 20, diz assim, porém o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Então Deus não se agradava daquelas coisas que estavam acontecendo ali. Ele já havia falado que se um profeta profetizasse algo que não era dele, esse profeta seria morto. E isso nos lembra os atuais profetas de hoje, os profetas da prosperidade, cujo Deus deles é Mamon e não o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o Deus desses profetas é Mamon, porque eles profetizam para seu próprio deleite, para os seus próprios interesses. Deus irá julgar. Então, o julgamento vem, primeiro que nós vimos, o julgamento vem sobre os poderosos que praticam o mal. O julgamento vem sobre aqueles que são gananciosos e cobiçam. O julgamento vem sobre os falsos profetas. E aí, o que nós podemos fazer e dizer a respeito de tudo isso? De tudo isso que está acontecendo, de tudo isso que estava acontecendo ali com o povo de Israel, ali com Judá, e está acontecendo nos nossos dias hoje. O que nós poderemos fazer
como igreja do Senhor. Aí vamos dizer, mas nós não estamos praticando isso, nós não estamos fazendo isso. Aquelas pessoas más que estão fazendo, nós devemos orar, interceder por elas. Só que eu tenho algo tremendo para te dizer nesse dia. Algo que encheu o meu coração. Encheu o meu coração de paz, encheu o meu coração de alegria. O Espírito Santo fez algo assim tremendo no meu coração a respeito dessa palavra. Porque há uma esperança. Então nós concluímos que o julgamento vai vir. Sim, Deus irá julgar todos aqueles que não ouvem a sua palavra e que praticam todas essas coisas. Poderosos, né, que acham que nada vai acontecer com eles, fazem o que bem entendem e acham que nada vai acontecer com eles. Os que cobiçam, sobre a ganância, sobre a exploração, sobre a idolatria e os falsos profetas. Sim, o julgamento virá. Mas há algo tremendo aqui nessa palavra que eu disse. Existem os remanescentes, aleluias. Os remanescentes ali em Judá. Então, vamos ver o verso 12 e 13, que diz assim: certamente te ajuntarei todo a Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, pô-los-ei todos junto, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto. Farão grande ruído por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abre caminho. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela. E o seu rei irá diante deles. Sim, o Senhor à sua frente. Há remanescentes que se mantiveram fiéis, aleluias. No meio de toda essa corrupção, no meio de toda essa sujeira, no meio de todas essas mentiras, no meio de todos esses enganos, no meio de toda essa idolatria, existia um remanescente fiel em Judá. E esse remanescente fiel hoje somos nós, a igreja do Senhor. Porque nós somos o Israel de Deus. E há esperança então. Deus promete congregar, ajuntar o seu povo, aqueles que não se contaminaram. Então, essa é a promessa do Senhor aqui, que Ele iria juntar aquele povo que não havia se contaminado. E Ele vai nos ajuntar. O pastor divino de Israel reunirá os remanescentes de Judá para protegê-los, cuidá-los e alimentá-los. Aleluia. E Ele vai nos juntar também. E aqui quando fala em congregação, ele diz certamente no 12, certamente te ajuntarei todo a Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, congregarei. Eu fui estudar o que é essa palavra congregar, e essa palavra congregar é um grupo de pessoas reunidas com um determinado propósito. Olha que interessante. É um grupo de pessoas reunidas com um determinado propósito. Sua origem no hebraico é usada como referência à congregação de Israel. E nós somos o Israel de Deus, foi o que eu já falei. E no grego, eclésia, chamada para fora, é a igreja, somos nós, somos a congregação do Senhor, aleluias. Deus vai ajuntar os seus escolhidos no aprisco, como ovelhas. Ele vai cuidar, Ele vai proteger e Ele é o que abre o caminho, como nós vimos aqui no verso 13. Subirá diante deles o que abre caminho. Quem abre caminho? Quem é o caminho? Jesus. Em João 14:6 fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é o caminho e Ele abre o caminho para que a sua igreja, para que seu povo, para que os remanescentes, aqueles que não se deixam contaminar com as coisas do mundo, porque nós como igreja do Senhor, nós somos santos, nós somos separados desse sistema mundano e cada dia mais nós precisamos nos santificar. Porque a palavra de Deus fala em Daniel que nos últimos tempos o Senhor provaria, embranqueceria e purificaria aqueles que são dele. E nós somos dele.
Nós somos a igreja do Senhor. Então, Deus vai vir sim com julgamento, mas sobre os que praticam essas coisas más. A igreja do Senhor que se manter limpa, que se manter sem ruga, porque o Senhor Jesus vai vir buscar a sua igreja, Ele vem. Nós estamos vivendo o tempo do fim e o Senhor vem e Ele vem buscar a sua igreja. Ele vem buscar os remanescentes, aqueles que não se contaminaram, aqueles que não adoraram outros deuses, aqueles que se mantiveram puros e fiéis diante do Senhor. Nós lembramos dos nossos irmãos que estão enfrentando lutas, dificuldades em outras nações, que estão sendo perseguidos, que estão sendo mortos por amor a Jesus. Mas vamos orar para que eles continuem firmes, que eles não venham se dobrar diante de todo esse sistema mundano, diante dos poderosos, diante dessas coisas que estão acontecendo, mas que eles se mantenham firmes, inabaláveis, fiéis até a morte, para que eles vejam a Jesus, porque Jesus é o único caminho e somente Jesus pode nos salvar. Somente Jesus, foi Ele que me salvou, foi Ele que te salvou. Ele morreu naquela cruz pelos nossos pecados e hoje nós somos a igreja fiel do Senhor. Aleluia! Se hoje você se encontra numa situação complicada, numa situação difícil, como o povo de Judá estava, indo atrás de outros deuses, atrás de falsos profetas, praticando coisas que Deus não se agrada, se dobrando a esse sistema mundano, eu quero te dizer que Jesus é a solução para a tua vida. Jesus é o caminho. Ele não é um caminho, Ele é o caminho. Ele é a verdade e Ele é a vida. E somente através dele é que você pode ser purificado. Judá teria que se voltar para Deus de todo o coração, se arrepender, para que não fosse para o cativeiro. E nesta manhã o Senhor nos diz que devemos nos render totalmente a Ele. Eu faço esse apelo a você nessa manhã. Se renda ao Senhor, se entregue ao Senhor, porque Ele é o único caminho. E nós que já conhecemos esse caminho, nós que somos igreja do Senhor Jesus, vamos nos manter limpos, puros, não vamos nos contaminar com esse sistema maligno, porque o Senhor vai vir buscar os seus escolhidos. O Senhor vai vir buscar a sua igreja, e como eu já disse, uma igreja limpa, com as suas vestes purificadas no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus. E aí então, nós seremos cuidados, nós já estamos sendo cuidados, porque se não fosse o Senhor nas nossas vidas, o que seria de nós? O Senhor tem nos cuidado como ovelha, Ele tem nos protegido. Então venha para esse aprisco, você que ainda não pertence a esse aprisco, você que ainda não pertence à igreja, aos remanescentes, venha rapidamente, para que você seja cuidado, para que você seja protegido por esse pastor. Pastor divino, o pastor de Israel, aquele que nos cuida, aquele que nos alimenta, aquele que nos protege. Então que essa palavra fique gravada no teu coração, que você rejeite, que você abra os seus olhos, que as escamas dos seus olhos caiam nesse dia e que você venha entender que há um remanescente fiel que não se contamina. Eu quero orar nesta manhã em nome de Jesus. Senhor Deus, nesta manhã, eu apresento diante do Senhor aquelas pessoas que ainda não te conhecem. Senhor, aquelas pessoas que ainda não aceitaram teu sacrifício ali na cruz. Aquelas pessoas que ainda não conhecem esse pastor divino. Deus, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor quer que ninguém se perca, mas que todos tenham a vida eterna. Em nome de Jesus eu oro e peço, Senhor, convence do pecado, da justiça e do juízo, ó Pai. E que venham se arrepender e se entregar totalmente ao Senhor. Oro pela igreja do Senhor aqui na terra, Senhor. Aqueles que são os teus escolhidos, aqueles que são os remanescentes fiéis do Senhor. Eu oro, Senhor, e peço a cobertura do teu sangue sobre as nossas vidas. Deus, que nenhum mal venha sobre nós. Que a nossa mente e o nosso coração permaneçam firmes diante do Senhor.
Ó Deus, toda a igreja do Senhor espalhada por esta terra, que não venha se contaminar, mas que cada dia mais venha se purificar e ficar brancos, limpos, purificados pelo teu sangue, ó Pai. Em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor cuida de nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Que você tenha uma manhã na presença do Senhor, gloriosa, em nome de Jesus. Amém.